Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o filme O Conto. Não é um filme fácil de conversar, né, de assistir principalmente. Trata-se de um filme sobre pedofilia também. Só que diferente de Lolita, aqui não há romantização, muito pelo contrário. É tudo muito explícito, pelo menos para o espectador. Eu vou comentar um pouco sobre o filme, algumas cenas do filme, e vou traçando junto com vocês alguns pontos em relação ao abuso sexual na infância e a pedofilia e o abuso sexual em si, né, o abusador. E antes de começar, né, esse vídeo, vou falar uma frase para vocês. Todo pedófilo é um abusador, mas nem todo abusador é um pedófilo. Sei que pode parecer confuso, mas no decorrer do vídeo a gente vai destrinchando um pouco essa frase e esse tema, principalmente. A história de O Conto é a seguinte. Jennifer é uma mulher de 48 anos, que ela é noiva, ela obviamente nunca casou, nunca teve filhos, dá aula numa universidade e ela está fazendo um documentário com mulheres, né, perguntando sobre coisas relacionadas, né, à figura da mulher na sociedade. Por exemplo, ter filhos ou não ter filhos, casar ou não casar. E um dia, ela na casa dela, a mãe dela liga para ela e descobre um conto que ela escreveu, né? Imagine que esses trabalhos de escola, onde a professora pede para fazer uma redação, quando ela tinha 13 anos de idade, ela escreveu uma redação, um conto, contando a história de um casal, de uma mulher que era casada e de um homem divorciado. Os dois trabalhavam com equitação, né? Eles davam aula de montaria de cavalo, né? Para montar cavalos e tal. E ela passou o verão na casa com esse casal. A Jenny tinha 13 anos quando ela passou o verão com eles. Esse casal é o casal abusador. Então, assim, é o senhor G e a senhora G. Guardem essa parte, essa informação, né? Que os dois são um casal abusador. A Jenny, quando começa a ler a história que ela mesma escreveu anos atrás, mais ou menos 35 anos atrás, porque ela tem esse espaço de tempo, ela, quando lê a história, se imagina de uma forma. E o filme coloca uma personagem um pouco mais velha, como se fosse uma adolescente de 17, 18 anos de idade. Ela vai narrando para o espectador, né, quando ela conheceu a senhora G, que era uma mulher lindíssima, que todos se apaixonavam por ela. Quando ela conheceu o Bill, que era um professor também, um treinador, que ele era muito charmoso e tal. No decorrer do filme, quando a narradora, que é a Jenny, que não é uma narradora confiável, por incrível que pareça, porque o que ela está contando para o espectador é a história de abuso que ela sofreu, mas ela mesma, ao ler essa história, se depara com o fato de que ela foi abusada. Isso que é o mais interessante do filme, porque é um processo pelo qual ela se dá conta, não é que ela descobre, ela se dá conta, sempre esteve ali. Então, a partir do momento que ela encontra com a mãe um álbum de fotos da época que ela passou o verão nesse lugar, ela se pergunta, quem é essa garota aqui? Ela vê uma garotinha com rostinho de criança, com corpo de criança, e ela pergunta à mãe, quem é essa garota? E a mãe responde, essa garota é você. Aí a primeira coisa que ela diz é, nossa, ela é muito pequena. A partir desse ponto, toda a narrativa dela muda. Essa personagem que outrora era uma menina mais velha, uma menina que, como eu comentei com vocês no vídeo anterior sobre Lolita, era um pouco mais desenvolvida em relação ao corpo, aqui não. Aqui, de fato, a atriz é uma criança, com corpo de criança, com tamanho de criança, com rosto de criança, com olhos de criança, enfim. É uma criança, o que torna o filme muito indigesto e nojento em algumas partes. Nojentos não pelo fato de ser explícito, mas a história em si é nojenta. Então, assim, a Jenny se depara com o fato de que ela era uma criança. Então, assim,
Ela tinha 13 anos de idade quando conheceu esse casal. É o primeiro ponto da história. Quando ela conhece esse casal, a família dela é uma família que, de certa forma, os pais dela não ligam muito para ela. Então, assim, a própria personagem relata durante o filme que ela se sente invisível, que ela sente como se os pais não notassem, como se os pais dela não colocassem ela num lugar especial. Em contrapartida, esse casal abusador falava exatamente o contrário do que os pais não falavam para ela. Isto é, falavam que ela era especial, falavam que enxergavam ela, falaram que ela era uma garota madura demais para a idade dela. Todos esses elementos, essas frases, são muito comuns de se escutar, por exemplo, em relatos de pessoas que foram abusadas por pedófilos. Porque o pedófilo, por ser um manipulador, ele não coloca na visão da criança a criança como uma criança. Ele fala com a criança na linguagem de criança, mas não coloca a criança nesse lugar de criança. Então, assim, é comum, por exemplo, ouvir relatos do tipo, ele falou para mim que eu era madura demais para minha idade. Ele falou para mim que eu não parecia ter a idade que eu tinha. Ou ele disse para mim que eu não era como as garotas da minha idade. Sempre tem essa relação e esse jogo aqui de manipulação de colocar a criança num lugar, não de criança, mas num lugar de alguém que sabe o que quer. Então, assim, o pedófilo, no caso, o abusador, faz com que a vítima, algumas pessoas usam o termo sobrevivente, né, porque a vítima, o nome vítima passa, de certa forma, uma ideia de passividade em relação ao ato, né? Então, no decorrer do vídeo eu vou usar o termo sobrevivente, eu não vou usar o termo vítima não. Então, assim, no filme, ela vai se dando conta de que o que ela passou, de fato, foi um abuso sexual. Só que qual que é o ponto aqui? Esse casal aqui de abusadores deixava a Jenny se sentir especial. A Jenny se sentia especial quando estava com eles. A Jenny se sentia amada quando estava com eles. Outra característica desse tipo de abuso é o fato de fazer com que a vítima acredite que de fato os dois tinham um relacionamento. Então, assim, esse é o segundo ponto do filme também. A Jenny, só no final do filme, só faltando 15 minutos, depois de uma série de informações que ela passa a coletar de pessoas que também foram abusadas pelo Bill, que ela se dá conta do que o que aconteceu com ela de fato foi um abuso. Por quê? Durante todo o filme, ela sempre responde e reage quando alguém a chama de vítima, quando alguém diz que foi um abuso, dizendo que os dois tinham um relacionamento. Então, assim, a Jenny, uma garota de 13 anos de idade na época, disse que tinha um relacionamento com um homem de 40. Mas não era um relacionamento, era um abuso sexual. Foi um abuso sexual infantil. Então esse é um ponto que a gente precisa destacar. Outro ponto é o fato da mãe dela dizer que ela se tornou muito promíscua depois desse relacionamento, desse envolvimento, entre aspas. Porque ela se envolveu com homens casados, que ela transou com tanto tipo de homem, que ela se tornou uma mulher muito promíscua e muito devassa. No momento que a mãe dela diz isso, corta para uma cena de um documentário que a Jenny está gravando, onde uma mulher relata que se sentia culpada por ter sentido prazer durante o ato sexual ali do abuso. Isso é um ponto muito importante em relação a abusos sexuais, porque o corpo é um corpo erógeno, o corpo tem zonas erógenas. Então, certas carícias, certos toques, certas fricções, certas excitações que entram em contato com a nossa pele, é natural e perfeitamente normal que o sujeito sinta prazer. Só que ninguém sente prazer com um abuso sexual. E o filme aqui é genial em explicar isso, porque a Jenny não descobre que foi abusada. Ela foi abusada. Ela se dá conta disso 35 anos depois. Então, assim, esse trauma, que é considerado um trauma, um abuso sexual para uma criança, ela inventou toda uma narrativa em torno desse trauma. E somente 35 anos depois, lendo o próprio conto que ela escreveu quando ela tinha 13 anos de idade,
que ela se deu conta do que o que ela passou de fato se tratava de um abuso sexual que ela sofreu na infância. Então é um ponto muito interessante que esse filme aponta, é o fato desse tempo aqui não ser um tempo cronológico. Do ponto de vista da psicanálise, é um tempo lógico. Então, assim, é como se o sintoma aqui, nesse caso, como se esse trauma tivesse quase que num período de incubação durante 35 anos. Só que essa Jenny adulta de 48 anos, ela continua sendo essa Jenny de 13 anos, inconscientemente. Por quê? O Freud diz isso no texto do caso do Homem dos Lobos, que toda neurose é uma neurose infantil. Então, todo o sintoma aqui da Jenny, todo o trauma que a Jenny aqui está, de certa forma, reescrevendo a própria história, porque ela confronta o abusador dela numa cerimônia onde ele está sendo homenageado, e ela expõe para todo mundo ouvir o abuso que ela sofreu por esse treinador. Ela, de certa forma, está reescrevendo a própria história. Ela está fazendo os caminhos, literalmente ela está fazendo o caminho do trauma dela. Ela está contando a história, ao invés do ponto inicial para frente, ela está contando do ponto final para frente. Então ela volta literalmente no tempo e começa, né, a se questionar em relação a esse abuso. Outro ponto interessante que o filme marca também é que era um casal abusador. Uma personagem chega inclusive a dizer que a senhora G era como se fosse o gato que pegava o rato e dava pro Bill. Então, assim, o Bill abusava dessas garotas, ele abusou sexualmente da Jenny com penetração, não foi só um abuso de sentar no colo, ou de fazer alguma carícia, ou de ver a nudez. Ele tinha relações sexuais com a Jenny com 13 anos, quando na época ela nem menstruava ainda. E todo final do ato da relação sexual ela vomitava. Ela sentia nojo daquilo, ela não queria estar ali. E o tempo todo o Bill a manipulava, dizendo que era para ela ficar calma, que era normal ter essa dificuldade, né, da entrada do pênis na vagina. Então, assim, o Bill manipulou a Jenny de tal forma que fez com que ela entendesse um abuso como uma relação amorosa. Esse é o ponto mais importante para se discutir e se pensar em relação a esse filme. Por quê? O Bill a manipulou o tempo inteiro, fazendo com que ela acreditasse que os dois tinham um relacionamento, sendo que não era um relacionamento, era um abuso sexual. Outro ponto que a gente precisa marcar nesse filme em relação ao abuso sexual são os efeitos. Claro que a psicanálise não usa o termo efeitos, mas assim, as marcas que o abuso sexual deixa numa pessoa. Por exemplo, a própria Jenny se questiona durante o filme se ela já teve um orgasmo. E inclusive passa no documentário que ela está gravando, mulheres que foram abusadas sexualmente não têm uma relação tão legal com o sexo. Pessoas que sofreram abusos sexuais na infância, algumas podem ter uma certa aversão ou resistência a relações sexuais. Por quê? O primeiro contato sexual que a Jenny teve foi com um homem de 40 anos, numa situação onde ela era uma criança sendo abusada por esse homem. Então, quando ela está numa aula, discutindo sobre entrevista, e ela pergunta a uma aluna como foi a primeira vez dela, e a primeira vez dessa aluna, ela conta de uma forma romantizada e ao mesmo tempo prazerosa, afirmando que teve até um mini orgasmo, a Jenny se dá conta de que a primeira vez dela, na verdade, foi com um homem de 40 anos. Foi um abuso sexual que ela sofreu. E ela se deu conta disso 35 anos depois. Então, assim, muitas pessoas têm a impressão de que um abuso sexual que a pessoa sofre num dia, no outro ela conta, ou no outro ela acaba se dando conta. Sendo que não. Porque, assim, o abuso sexual, o abusador aqui, o pedófilo, ele tem noção e total consciência do que ele está fazendo. Isso é ponto. A questão aqui na pedofilia é que o pedófilo faz com que a vítima acredite que o que os dois estão fazendo ali é consensual. Isso daqui é importantíssimo. Ele coloca para a vítima, ou melhor, a sobrevivente, né,
uma situação com que faz com que ela acredite que de fato ela está querendo aquilo dali. Então assim, o tempo todo o Bill falava para ela que ela era especial, que ela era diferente, que ela estava se preparando para esse momento, que os dois tinham algo especial. E a própria Jenny acreditava nisso. O fato dela acreditar nisso e guardar isso em segredo, de certa forma, colocava ela numa situação onde ela não se via como vítima. Durante mais de 30 anos da vida dela, ela não se colocou como vítima. Por quê? Como eu disse anteriormente, a própria palavra vítima passa uma imagem de alguém que como se estivesse sofrendo essa ação, como alguém que de certa forma esteve impotente ali naquela situação. Sendo que um abuso sexual, além de causar isso no sujeito, essa sensação de impotência diante do ato, do tipo, por que eu não fiz nada, por que eu não gritei, por que eu não contei para alguém, por que eu continuei, por que eu senti prazer nessa situação, a própria Jenny se dá conta de todas essas questões. Quando ela olha para dentro de si e ela lê o próprio passado dela, só que de um olhar diferente. A Jenny olha para o seu passado com os olhos do presente. Então, assim, é um ato de muita coragem o sujeito, no caso, a pessoa, olhar para trás. Porque, assim, no passado, né, costumamos deixar as coisas no passado e não olhamos para trás. Então, assim, só que muitas das vezes o presente é uma reatualização do passado. A realidade, muitas das vezes, do sujeito é uma repetição, às vezes, do passado, de acordo com a psicanálise. Então, a Jenny aqui, ela faz esse trajeto e ela conversa com ela mesma. O filme tem uma espécie de uma metalinguagem muito maneira, porque, assim, a Jenny adulta conversa com a Jenny criança e a Jenny criança responde à Jenny adulta. É como se as duas ali estivessem discutindo uma com a outra a veracidade da história, qual é a versão da história. Então, assim, o conto é um filme que conta uma narrativa de um abuso sexual. Uma narrativa que outrora a sobrevivente, no caso, se dá conta de que sofreu um abuso sexual lá para o final do filme e durante a vida dela, ela não se dá conta disso. Ela escreve essa história de outra forma. Ela literalmente inventa uma história. Ela faz uma redação. E nessa história, ela não é a vítima. Nessa história, ela é a Jenny que teve um relacionamento com um homem mais velho. Então, assim, ela mesma se convence de que o abuso sexual não foi um abuso sexual. Foi um relacionamento com um homem mais velho. E ela se dá conta de que foi um abuso sexual anos depois. Então, assim, o abuso sexual na infância, principalmente quando feito por um abusador, o Bill aqui era um pedófilo e um abusador, porque ele teve outras vítimas, inclusive muitas garotas que ele tinha caso e abusava também, e a senhora G não fazia nada. Ela levava as garotas até o Bill, e o Bill abusava delas, e ela era conivente com isso, ela sabia disso. Então, assim, esse casal aqui, no filme não mostra em nenhum momento os dois fazendo nenhuma cena de sexo junto com a Jenny. Quem abusava da Jenny era somente o Bill. Só que esse abuso sexual aqui foi tão forte que ela se deu conta 35 anos depois. Então, assim, todas as relações que ela tem na vida dela, o fato dela não ter casado, o fato dela não ter tido filhos, o fato dela, de certa forma, aparentemente no filme, não ter tido um orgasmo, toda a forma como ela lida com as pessoas, a profissão dela, tudo, de certa forma, esse abuso aqui, não é que influenciou, mas deixou marcas. Deixou marcas e deixa marcas nas pessoas. A questão aqui no filme é que praticamente ela faz um trabalho de análise. Só que esse trabalho de análise aqui, claro, é fictício, né? Tem toda uma licença poética no que diz respeito ao filme, porque ela mesma se analisa. Então, assim, a Jenny adulta que analisa praticamente a Jenny criança. Só que na análise isso acontece. O próprio sujeito se analisa. O analista está numa posição, numa função, onde ele faz com que o sujeito fale sobre as suas questões e o próprio sujeito que se analisa. Então, assim, a Jenny aqui faz um trabalho de análise.
Então, assim, e uma das cenas mais fortes do filme é quando ela enfrenta o abusador dela. E ela logo depois chora e logo depois senta no banheiro com a imagem da garotinha de 13 anos, que era a Jenny do passado, e conversa com a sua Jenny do passado. Então, assim, para, de certa forma, ela lidar com essa situação, porque a palavra superar, acredito que nesse caso aqui não se aplica, ninguém supera um trauma desse tipo, ninguém supera um abuso sexual desse tipo. Ela lida de uma forma diferente, ela olha para a personagem, passa a olhar para si mesma de uma forma completamente diferente depois dessa experiência de ler o seu próprio conto. Então aqui, esse filme aqui, tudo que Lolita, no caso, faz de errado, esse filme acerta. Não tem romantização da pedofilia, mostra um pedófilo extremamente manipulador, fazendo com que a criança acredite que o que os dois estavam tendo era consensual, sendo que não era um abuso sexual. Mostra como que o sujeito, no caso, que sofre o abuso, está às voltas, às vezes, com esse sentimento de culpa, em relação à experiência prazerosa no ato, essa confusão de achar que sentiu prazer com o abuso, sendo que não sentiu prazer com o abuso, mas foi com o ato, e se deu conta de que era um abuso anos depois. Toda essa questão da narrativa aqui, isso é a parte mais importante, para mim, mais interessante do filme, é como que esse filme trata as narrativas, porque a personagem nos traz uma narrativa, diferentes narrativas, na verdade, de um abuso sexual. Então, assim, como eu disse no começo da aula, nem todo abusador é um pedófilo. Existem inúmeros abusadores, por exemplo, que são professores que abusam, por exemplo, de alunas de 18, 19, 20 anos de idade, que são assediadores sexuais, por exemplo, médicos, e que não necessariamente sejam pedófilos. Em contrapartida, todos os pedófilos são abusadores. Então, assim, é algo que a gente precisa pensar, né, e se dar conta de que é um problema sério, né, o abuso sexual infantil. As pessoas não falam sobre isso. Repare que no filme a Jenny se dá conta de um abuso lendo uma carta uma história que ela escreveu há 35 anos atrás. Ela nunca comentou isso com ninguém. Muitas pessoas que sofreram abuso sexual têm vergonha de contar, nunca contou esse tipo de coisa, esse tipo de situação para ninguém, guardam essa informação, esse segredo, digamos assim, durante uma vida toda, e isso deixa marcas na pessoa. Por mais que a pessoa às vezes não se dê conta, isso deixa marcas na pessoa. E cada pessoa que é abusada, tanto se for um garoto ou se for uma garota, sofre de uma forma singular. Por isso que o trabalho da análise, da terapia é importantíssimo, porque faz com que o sujeito fale. Então, assim, o trabalho da análise, se a gente pode usar uma metáfora, uma correlação com esse filme, é justamente o trabalho que a Jenny faz, de olhar para si mesma, de literalmente ler o que ela escreveu no passado e se questionar se aquela história ali realmente foi o que aconteceu ou foi o que ela está contando. Então, assim, muitas vezes na análise a pessoa não conta o que de fato aconteceu. Ela conta, ou melhor, ela relata uma história que ela mesma escreveu. Então, assim, você percebe que no começo do filme é um conto sobre um casal de um homem divorciado e uma mulher casada, que os dois amavam uma garota e ela tinha relações com um homem adulto. Essa é a primeira história. A segunda história, essa senhora G é colocada de lado e ela tem uma relação com o Bill. A terceira história, ela continua tendo uma relação com o Bill. A quarta história, ela começa a se questionar se aquilo dali realmente era um relacionamento ou foi um abuso sexual. A quinta história, ela realmente vê que aquilo dali foi um abuso sexual. E a sexta história, ela vai juntando os pontos. Você percebe, ela olhou para o passado. Ela olhou para dentro de si e ela foi reescrevendo a própria história dela. Por quê? Ela percebeu que essa história tinha muitas incongruências, tinha muitas lacunas. O inconsciente preenche, a nossa mente nos engana. Então, assim, o que realmente importou
para Jenny, de certa forma, foi o fato dela ter se dado conta de um abuso. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, é essa palavrinha, essa frase aqui que, de certa forma, abarca esse sentido. Não é que ela descobriu que foi abusada, ela se deu conta de que foi abusada. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, assistam o filme novamente para quem não assistiu, em relação, né, ao abuso sexual na infância e essa narrativa desse conto de um abuso sexual. É isso, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver um interesse em ter aulas específicas sobre a perversão e também a pedofilia, basta mandar um e-mail. Quem tiver um interesse também em ser atendido, porque eu também sou psicólogo, pode mandar um e-mail que tem na descrição do vídeo, caso alguém tenha um interesse em começar a terapia também. É isso.